Bom, o Pagotto falou até do caso Marielle, né? A gente continua falando sobre esse assunto, a ligação da política com a criminalidade. O Cifuspesp, que é o sindicato que tem relações com a administração penitenciária aqui em São Paulo, expressou preocupação com a segurança de Rony Lessa, ex-PM ligado à milícia, após a transferência dele para a penitenciária em Tremembé, aqui em São Paulo. Ameaçado de morte pelo PCC, o sindicato solicita a realocação dele para uma unidade mais segura, destacando a falta de policiais penais e a inadequação das instalações atuais. A situação evidencia a tensão entre facções e a necessidade de garantir a segurança de todos no sistema prisional. A Secretaria da Administração Penitenciária ainda não se pronunciou sobre esse pedido. Começo aqui pelo Diego, inclusive ontem aqui na programação da Jovem Pan a gente estava discutindo isso, né? Eles pedem para fazer essa alteração, para que ele não vá para Tremembé, mas ano passado a gente teve uma fuga na penitenciária de Mossoró, que também ninguém fala mais sobre isso. Agora, ninguém quer um preso como esse, os detentos que estão naquele presídio não querem receber, mas em algum lugar ele tem que ficar preso, né? Sem dúvida, Thiago, como a Mônica disse aqui, mais um atestado de falência do Estado, que nessa oportunidade agora está dizendo, olha, não adianta você colocar um preso aqui que eu não vou ter condição de proteger essa pessoa. Eu não tenho controle sobre o que acontece dentro de uma penitenciária. E quem manda dentro dessa penitenciária não é o Estado, quem manda lá dentro é o crime organizado. Se eu colocar esse cara lá, possivelmente ele vai ser morto, possivelmente, enfim, nós vamos dar mais material aí para vocês editarem mais notícias. Completo absurdo, completo absurdo. E depois quando modelos, como o modelo de El Salvador, por exemplo, é exaltado, chovem críticas aí, chove histeria sobre direitos fundamentais, sei o quê. E o direito fundamental das pessoas à segurança pública, como é que fica? Então é um completo absurdo. Mais uma para a gente colocar nessa prateleira do que eu estava dizendo aqui, de normalizações que tornam a nossa vida aqui um completo caos. Você admitir que o Estado não tem controle sobre uma instituição prisional é você admitir que diversas coisas que deveriam ocorrer não estão ocorrendo. Não está ocorrendo ressocialização, ninguém está pagando pela pena como deveria pagar, porque a partir do momento que você entra para dentro de uma penitenciária, existe ali todo um ecossistema próprio que é gerido, que é financiado, que é totalmente controlado pelo crime e não pelo Estado. Então, na verdade, só o que existe ali é uma limitação de circulação física, uma circulação espacial. Dentro de um presídio é uma terra do crime, ou como popularmente se diz, uma universidade do crime. Isso é um atestado, novamente, é um atestado de falência do nosso Estado brasileiro. Nós precisamos retomar o controle do sistema prisional e, a partir daí, fazer toda uma reconstrução da nossa política pública de segurança, do nosso sistema de justiça criminal, porque, do contrário, os nossos índices de criminalidade seguirão crescendo, nós seguiremos observando notícias como a que nós demos há pouco, de que o crime organizado exerce influência sobre o processo eleitoral. E com tudo isso, de passo a passo não, porque para mim isso são passos largos, nós estamos caminhando para que o Brasil se torne, num futuro, um narco-estado. Por que não, daqui a algum tempo, um presidente da República não terá a sua candidatura patrocinada, pelo menos parcialmente, por facções criminosas e vai ter que bater continência para essas facções depois de sentar na cadeira presidencial? É um absurdo contemplar uma situação dessa e não falar nada. E ficar discutindo a nível federal, câmera em farda e nada mais. Então, novamente, eu fico estarrecido com a normalização de alguns debates quando a pauta é segurança pública. A falência do sistema carcerário é também um desses problemas que a gente não pode mais normalizar. E, Mônica, só para jogar uma pimenta aqui do outro assunto, tem uma notícia que sai nessa sexta-feira que Valdemar Costa Neto estaria tentando tirar Pablo Marçal da eleição aqui em São Paulo e sinaliza até um apoio dele ao Senado em 2026. É esperar para ver, Mônica. Pois é, voltando para essa notícia aí do Rony Lessa, quando eu li, eu parei e li de novo. Eu falei, não, eu devo estar entendendo alguma coisa errada aqui, não é possível que eu estou lendo isso, porque, gente, falta inteligência. Como é que você joga no meio de um presídio, onde tem ali não só facções, mas toda uma população de pessoas com um histórico de desrespeito à lei, de desrespeito à ordem? Como que você coloca ali dentro um ex-policial, por mais que ele hoje seja um criminoso, seja condenado, seja confesso, é um mínimo você fazer esse tipo de separação. Quem assistiu qualquer filme americano sabe que você não joga o ex-policial no meio da bandidagem. E aí, quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está enfraquecendo a própria corporação, você está enfraquecendo o policial de hoje, o de amanhã, o de ontem. Não é possível. Isso é falta de bom senso, é falta de inteligência e é absolutamente necessário e urgente que isso seja revisto.
Não dá para mandar para Mossoró, vamos montar, leva para algum privado. Tem que ter outra solução que não seja simplesmente dizer... Ai, puxa, não vamos conseguir proteger a integridade física desse ser humano. Porque para algum lugar, o Diogo, ele tem que ir, né? A gente já falou aqui, para algum lugar ele tem que ir e ficar preso. Primeiro vale lembrar, onde nasceu o PCC? Tremembé, Casa de Custódia de Tremembé, conhecida na época por Piranhão. É justamente para onde estão querendo levar o Rony Lessa. Mas é importante ressaltar também que quem trouxe esse assunto foi o presidente do Sindicato dos Funcionários do Serviço Penitenciário. Ele não tem poder de decisão nenhum. Ele está alertando para um problema seríssimo. E a gente pode ficar aqui indignado e falando de um monte de indignações, mas se a gente não apontar a origem do problema e o caminho das soluções, a gente não vai contribuir em nada para o debate. É muito importante lembrar, 330 mil ordens de prisão judiciais, condenações feitas no Brasil e não cumpridas. 60 mil no estado de São Paulo. Se a polícia tivesse condições de tirar todas as ordens de prisão que estão nas suas prateleiras e cumprir amanhã, não teria onde colocar esses presos. Porque isso acontece no Brasil inteiro. Os governadores perceberam há muito tempo que uma polícia investigativa organizada, bem estruturada, com efetivo completo, com polícia científica, com tudo aquilo que a gente vê nos filmes estrangeiros, ela prende bandidos, ela investiga bem, ela denuncia e as condenações acontecem. Só que, quando elas fazem isso, elas também descobrem crimes do palácio. E aí, governadores do Brasil inteiro, há muitas décadas, não falam deste ou daquele, eles perceberam que não era o melhor caminho. Portanto, eles acabam não dando força suficiente para a Polícia Civil. É isso que nós temos que, como cidadãos, exigir dos governadores, que cuidem realmente da nossa segurança, porque nós sabemos sim quem são os bandidos, nós sabemos o nome deles e nós sabemos que tem muitos criminosos mandando dentro das prisões e não se faz nada contra isso. É uma responsabilidade de governadores e aqueles que não têm o dinheiro, não têm estrutura, não têm condições de fazer, precisam vir a público, pedir ajuda para o governo federal, para a população, para quem for, ou até renunciar. Mas a gente não pode mais aceitar que tantos condenados continuem soltos e tantos bandidos presos mandem nas cadeias. E, Pagotto, em relação aos presídios federais, né? A gente, ano passado, teve uma ampla discussão por causa da fuga em Mossoró e ia saber se alguma coisa foi feita a partir daquele momento. Tiago, só um comentário antes desse tema, né? Por favor. Eu acho assim, o sindicato manifestou uma preocupação. Eu queria lembrar uma coisa. O Rony Lessa estava preso num presídio de segurança, considerada segurança máxima, um presídio federal, acho que era no Mato Grosso do Sul, e pelo acordo de delação, né, a colaboração que ele teve, esse acordo previa um deslocamento para uma penitenciária adequada, entre aspas, mais próximo da base familiar. E foi aí que apareceu o presídio Tremembé. Ou seja, na previsão inicial, ele não tem nada a ver com o sistema paulista, né? Ele foi preso e está sendo processado no Rio de Janeiro. O acordo de delação foi feito para que ele viesse mais perto e entendi que, pelo meu entendimento, nesse acordo, eliminaram a possibilidade de que isso acontecesse no Rio de Janeiro. E o mais perto seria ou Minas, ou São Paulo, ou Espírito Santo. Então, acho que é isso. E eu acho que a preocupação está correta. Agora, queria só lembrar uma coisa. O Rony Lessa é um arquivo vivo. Quem interessa que ele seja neutralizado, né? Esse arquivo seja eliminado. E aí, Mônica, eu acho que tem interesse por parte de alguns ex-policiais do Rio de Janeiro que são envolvidos na criminalidade, estou dizendo alguns que já têm pena, já têm acusação, já tem tudo, que formam lá grupos de milícia, tem interesse que ele seja, esse arquivo vivo seja eliminado. Então não é simples colocá-lo em um presídio. Não, colocá-lo em um presídio de segurança máxima de policiais, né? Até porque, no meu entender, esses presídios de policiais, eles têm uma restrição para esse tipo de situação, como no caso dele. É um preso de alta periculosidade e que, no estado de São Paulo, só Tremembé e no interior, lá perto de Presidente Venceslau. São as duas unidades possíveis e o acordo é que limitou e que determinou. Eu acho que, sobre o presídio federal, os presídios em si, né, que passam por esses problemas de fugas, não é só presídio estadual, também tem várias unidades que deveriam ter esse papel de preservar alguém condenado ou com uma determinação de prisão e que são vulneráveis. Eu acho que isso
tem sido feito um esforço, eu não sei se a contento. Por quê? Porque do fato ocorrido, uma série de anúncios aconteceu. Vamos ter medidas para reparar uma série de coisas, rever contratos, porque tem contratos com empresas que prestam serviço, vamos rever o corpo funcional, vamos fazer uma série de coisas. O que eu acho que à medida que a sociedade vai saber, ou vai conseguir monitorar, é se nós teremos mais episódios como aquele de Mossoró, né? Pelo jeito, nós estamos até agora sem novos episódios. Ainda que, como disse o Diego aqui, né, nós tivemos recentemente 2 execuções em presídios considerados de segurança máxima. Então, nós ainda temos muita vulnerabilidade da presença e do poder dessas organizações nacionais em todos os segmentos da sociedade, inclusive nesses presídios considerados assim de alta segurança, né? Presídio de segurança máxima, como se os outros fossem de segurança média ou mínima. Mônica? Eu só gostaria de complementar, o Diogo trouxe um ponto aqui da superlotação carcerária e do tamanho da população e de que não daria para cumprir todos os mandados se hoje fossem cumpri-los, mas vale lembrar que quase 1/4 dos presos estão com sua pena já cumprida ou estão aguardando a vara de soltura e que está faltando burocracia para soltar essa gente que está ali também presa indevidamente. Então, sem fazer aqui nenhuma apologia da bandidagem, mas dava para fazer uma bela limpa para talvez trazer esses que estão soltos aí, que não deveriam mais estar. Tem gente que está presa e também não deveria estar. Agora, nada justifica você ter 60 mil ordens de prisão num estado e elas não serem cumpridas. Nada justifica. E a polícia não cumpre porque não tem gente para fazer isso. O governador até contratou 4 mil policiais recentemente, policiais civis. Um passo positivo, sem dúvida, mas é pouco. A gente precisa de muito mais. Precisamos acelerar muito esse assunto, que ainda faltam pelo menos 15 mil para atingir o mínimo para aquele funcionamento assim básico e não um funcionamento excelente, que é o que a gente quer. Ô Diogo, na sua fala anterior me chamou a atenção o seguinte, né? Eu lembrei de uma história aqui em São Paulo, porque até 2006, quando a gente teve os ataques lá do PCC, o governador era o Lembo, e o prefeito Serra tinha acabado de sair e quem entrou foi o Kassab, porque o Serra ia se candidatar ao governo de São Paulo. Eu me lembrei que é o seguinte, as autoridades até lá falavam que o crime organizado, o PCC especificamente, era glamourizado. Agora, esse discurso mudou, né? Só que o que foi feito de lá para cá? Temos 2 minutinhos para o intervalo. Diogo. Pois é, Tiago, isso mostra aquilo que eu venho dizendo. Não é acusar este ou aquele governador. Virou um hábito nos governos de arrumar desculpas, empurrar com a barriga e colocar a PM bem estruturada, que é boa, sem dúvida, mas é porque a PM aparece às nossas vistas. O resto, eles não fazem. E eles escondem da gente. Nenhum governador já disse para você quantas ordens de prisão o Estado dele está deixando de cumprir. Eu quero ver qual que vai fazer isso.